mas nunca achamos, fomos amplamente dominados pelo Bahia, que teve seus méritos, mas muito por uma parcela significativa nossa. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Bill Bahia. Eu sou o Bill Bahia, o seu YouTube favorito. Vamos ver o que o técnico Mano Menezes falou do nosso esquadrão de aço aí, do nosso triunfo, né? Ele que no jogo lá do Rio Grande do Sul, ele passou a mão na cabeça aí do roubo do Bruno de Arleu, aquele técnico, aquele árbitro safado que passou a mão na gente, mas dessa vez aí ele foi bem coerente, falou muitas verdades aí do jogo, né? Foi um técnico bem coerente nas suas palavras, falou muito bem do jogo, falou muito bem do Bahia, que soube jogar bem, né? Então foi um técnico que deu uma boa coletiva. Vamos analisar aqui o que foi que ele falou, mas antes, já vai deixando um like, seguindo o canal para dar aquela força ao seu parceiro Bill Bahia e vamos pro vídeo. O que faltou hoje aqui na Arena Fonte Nova, que deixou o torcedor preocupado, né, com uma atuação tão abaixo do que vinha acontecendo desde a chegada. O jogo iniciou mal para nós e terminou mal, né? Iniciamos tomando gol numa lateral a nosso favor, erramos uma cobrança de lateral, erramos a rebatida, tomamos o primeiro gol. A partir daí perdemos completamente toda a lucidez que uma equipe tem que ter quando toma um gol cedo. E o pedido de calma é para que a equipe retomasse posicionamentos básicos que não tivemos quase nunca naquele momento do jogo. Tomamos o segundo e depois perdemos Marco Rocha cedo, mas nunca achamos, fomos amplamente dominados pelo Bahia, que teve seus méritos, mas muito por uma parcela significativa nossa, que desde o primeiro minuto não conseguimos nunca apresentar um jogo cabível por nível da nossa equipe, mesmo com todos os desfalques, mesmo com todos os problemas, a gente deveria ter entregue um jogo melhor. A gente sabia que ia enfrentar um adversário que tinha perdido um clássico na quinta-feira, e todo mundo sabe quando a gente perde um clássico como se aperta. Então, se nós formos ver, nós perdemos 60 duelos no jogo. 60, nós nunca ganhamos a bola. Então teve um time que disputou tudo e teve um time que quase não disputou nada. Então é isso que a gente leva. Mesmo quando você tem dificuldade, você tem que saber perder, porque nós vamos perder. Nós não somos uma equipe que mesmo com as suas melhoras não vai ter problemas. Temos muitas equipes boas e melhores do que nós no Campeonato Brasileiro, mas a gente tem que saber jogar jogos difíceis como esse. A equipe vinha apresentando essa condição, mas hoje não entregou nada. Mano, e qual é o impacto nessa má atuação, o impacto das ausências, né? Do Alisson, do Arthur principalmente, do Dodi, que estava suspenso. Se você já conta com esses jogadores para o próximo duelo, que é contra o Juventude, e a saída do Marcos Rocha hoje, ela preocupa? O que vocês já têm? Lógico que não tem resultado de exame nem nada, né? Mas o que dá para sentir, até pela experiência que você já tem no futebol? Não sei, eu saí convicto de que íamos ter Arthur na quinta-feira pela conversa que a gente teve, e depois as horas seguintes apontaram para não ter, né? Em função disso até havia solicitado para Dodi tomar o terceiro amarelo, senão não teria pedido. Então as coisas às vezes não se confirmam como são as perspectivas, tá? Marco Rocha sentiu um esticão, tem experiência suficiente para saber que não dava para continuar, mas temos uma semana pela frente, uma semana é bastante tempo. Tá? Os outros jogadores todos provavelmente vamos ter à disposição, para não perdê-los por tempo maior que a gente não os trouxe. Tá? O significado das ausências deles, bom, é que a gente voltou a ser um Grêmio que a gente não queria mais ser, né? Mas mesmo assim eu com a responsabilidade que tenho de assumir sempre a parte que o treinador tem que assumir, com qualquer desfalque, o Grêmio não pode apresentar o jogo que apresentou hoje. Mano, quinta-feira, depois do jogo, falou da maturidade que a equipe estava atingindo, de saber, às vezes sofrer, às vezes lidar com certas situações de jogo.
de hoje, de tomar um gol logo no início, de tomar um segundo com 10 minutos, de repente era essa situação que estava faltando para a equipe ser um pouquinho mais madura? O pedido de calma na beirada do campo era para isso, né? Essa é uma hora que todo mundo sabe que a bola tem que parar, que as coisas não estão bem, que o jogo não pode andar naquele ritmo que o adversário quer, né? Aí tem que cair o goleiro, tem que respirar, tem que trazer gente na beirada do campo para conversar um pouco, para fazer os ajustes, né? E foi isso que a gente não estava tendo, a gente estava deixando o jogo ir no ritmo que quem está ganhando o jogo quer, quem está mandando e que está controlando o jogo quer. Mas hoje foi um dia não. E a gente vai saber também analisar como dia não, porque essas coisas acontecem com as equipes, né? Tem dia em que nada dá certo e hoje foi um dia desse. Agora, mano, você falou da questão dos jogadores fora, né? E isso foi muito por conta da questão física de alguns. O que está acontecendo que a gente está em outubro, finalizando a temporada, e ainda tem muitas questões de desgaste, né? Mesmo somente com o Campeonato Brasileiro, vindo de uma parada da o Arthur fica de fora por conta disso, e também pegando gancho nessa situação, o Cuejar, né, que você falou na última coletiva que é jogo a jogo para ele estar em campo, mas hoje no intervalo praticamente estava desgastado, né? Esse jogador não consegue ter uma minutagem naquilo que a gente espera dele também, e a torcida toda espera dele. O Cuejar é um caso que a gente tem tratado com muito cuidado, porque estamos aí desde que chegamos tentando empurrar um pouco cada vez mais. Conseguimos isso durante um período, depois teve um retrocesso. Agora estamos tentando retomar. Hoje foi um dia difícil, como dá para ficar analisando o Cuejar separado disso, né? Em relação às ausências, né? Quando jogamos com o São Paulo na quinta-feira, o São Paulo tinha 12, 15 ausências. Se tu olhar outras equipes, todas estão tendo um número de lesões muito grande. Eu acho que é o preço que nós estamos pagando por essa sucessão de jogos e uma hora essa conta ia chegar. E chegou num ano em que até aparentemente teríamos uma condição melhor, foi da parada para o Mundial. Mas infelizmente todas as equipes estão passando por isso, nós estamos em outubro e muita gente aí está pagando essa conta também. Obrigado, Mano. Galera, isso aí, né? É o que o técnico Mano Menezes falou. Cara, eu gostei bastante dessa coletiva do técnico Mano Menezes, porque ele deixou muitas coisas aí bem nítidas pra gente, né? A questão do técnico mandar o goleiro cair, que a gente anda reclamando. Todo time que tá ganhando, o goleiro cai logo. Qualquer defesa que o goleiro faz, ele já quer cair. Quer para segurar o tempo. E o Mano falou ali, ó. O goleiro podia ter caído, o jogador podia ter caído para, sabe? Para segurar o jogo. Porque a gente que joga futebol, a gente sabe que uma hora o tempo tem que parar. Não pode ir de acordo com o adversário. E o Mano deixou isso bem claro, que ele pede pro goleiro cair, né? Então essa coletiva aí foi bem nítida do que o futebol brasileiro é, sabe? E outra coisa que ele fala bastante é a questão do desfalque, que foi o que eu falei aqui do Bavi. Bahia foi com muitos desfalques. Era Bavi? Era. Porém, cara, a gente tava com, se a gente for pegar, a gente tava com 3 titular. Porque até o goleiro da gente era para ser reserva. Porque o João Paulo chegou para ser titular. Sabe? Então, assim, é uma coisa que não tá pegando só o Bahia. Não vai pegar só o Grêmio. O São Paulo tava com desfalques. Vários times estão com desfalques. Então a gente tem que ter um elenco bom para lutar até o final pela Libertadores. E hoje foi um resultado bom. Hoje foi um resultado bom, porque a gente continua na briga pela Libertadores, que é o nosso objetivo principal, né? Eu sei que a galera quer título, que os torcedores querem título, que todo mundo quer o título agora. Mas calma que vai chegar. A gente tá aí brigando para chegar na Libertadores, que é o nosso objetivo principal esse ano. Valeu? Então é isso aí. Eu gostei muito da coletiva do Mano Menezes, foi muito realista, né? Expressou bastante pro seu torcedor o realismo do futebol brasileiro. E isso aí foi legal, velho. Foi legal, foi bastante legal aí o que ele falou. Mas é isso aí. Deixa a opinião de você, o que você achou da coletiva do Mano Menezes. Já vai deixando um like, seguindo o canal. Até o próximo vídeo. Valeu! Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia.